Oi! Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da autora brasileira Marta Batalha. Eurídice é uma mulher jovem que pertence a uma família de classe média carioca dos anos 40. Através de sua trajetória nós temos a detalhada apresentação de uma das rotinas da mulher brasileira deste período. Um período em que os pais reconheciam habilidades na filha para ajudar na quitanda, ter uma ótima dona de casa, ter uma ótima esposa e por aí vai. A maioria das rotinas das mulheres era composta por muito tédio e muita falta do que fazer. Então, mesmo que você encontrasse o que fazer, era tirado de você. Mas é claro que nem para todas era a mesma coisa, porque nós vemos através desse livro que, além da vida da Eurídice, existem outras vidas de outras mulheres que fizeram parte da trajetória dela e que possuem suas lutas particulares, suas lutas diferentes, em diversos contextos. Desde mulheres que passam por dificuldades financeiras, a mulheres que foram abandonadas por maridos, as mulheres que tiveram, sei lá, qualquer oportunidade vetada, e aí a gente vai vendo que existe um fator enorme que une todas elas. Basicamente, o que se esperava para mulheres daquela época era dar à luz e cuidar da casa. O tédio era tão grande, pessoal, que dava margem à imaginação das mais fofoqueiras, assim como dava margem às vontades daquelas que queriam fazer qualquer coisa. Existia também o perigo da pureza e da boa moral, sempre voltada para a figura da mulher, obviamente, que era uma forma enorme assim de opressão. Nós vemos muito isso na forma do marido da Eurídice, que é o Antenor, que segundo suas próprias palavras é um homem sério, trabalhador e que não merecia ter se casado com uma vagabunda. Então assim, essa parte do livro, quando a gente começa a perceber o que a Marta Batalha está nos introduzindo dentro dessa questão da pureza, começa a trazer um engodo diferente, porque assim, ainda que você tivesse a vida que é esperada para uma mulher, que é a dona de casa, a opressão, ela era tão naturalizada que estava em qualquer ato, sabe? E por vezes esse marido da Eurídice questiona ela, onde está aquela pureza que obrigatoriamente as mulheres devem ter. Mas essa especificamente é uma das batalhas que menos afeta a Eurídice, a gente vai vendo. Há uma coisa que tá pulsando dentro da Eurídice, sabe? Diante de todo esse tédio e de quem ela realmente é, que ela se pega, de repente, não pensando mais em com quem a vizinha vai ter que casar, ou se realmente foi legal ela parir uma nova criança. Eurídice começou a pensar sobre o sentido da vida, e coisas tão complexas quanto coisas que uma mulher na sociedade dos anos 40 não deveria pensar. E então a Eurídice começa a se interessar pelas coisas, ela começa a se interessar por cozinhar, porque ela tá ali cozinhando e ela diz, então eu vou fazer bem feito. E ela começa a se dedicar ao máximo a tudo que ela possa fazer, independente da ação. Se ela vai limpar muito bem. Se ela vai cozinhar, ela vai procurar cozinhar coisas diferentes. E ela vai procurar aprender o máximo de coisas que ela não sabe. E aos poucos nós vamos vendo que Eurídice é uma mulher que tem fome de mundo. Ela tem fome de conhecimento, ela quer ter aquela chance de aprender coisas, de fazer coisas. Porém, na sociedade dos anos 40... a maioria das pessoas não queriam que as mulheres fizessem coisas. Era um período em que a rotina fazia com que a mulher, de repente, começasse a se questionar sobre si mesma e talvez enfrentar uma parte dela que não queria que ela fosse ela. Mas ainda assim, mesmo com esse período absurdo, nós vemos a luta de mulheres que batalham diariamente para enfrentar dias que parecem ter horas demais. Então, o que acontece? Esse livro ele me faz pensar que nós ainda herdamos muita coisa dos anos 40, nós ainda vemos isso fortemente presente nessa sociedade que continua sendo muito machista. As épocas mudaram, mas muita coisa não, gente. Muitos homens ainda menosprezam mulheres, menosprezam o trabalho por ser executado por mulheres, muita desigualdade ainda no mercado de trabalho em relação a chances e vagas e oportunidades, muita exploração, assédio, violência em todos os ambientes, em todos os graus de afetividade ou não, muito silenciamento e pouquíssimo homem sendo questionado diante desses atos. E são livros como esse que Marta Batalha escreveu que são importantes para que a gente continue questionando, percebendo, comparando o que mudou, o que ainda está acontecendo.
e que é necessário falar mais alto quando quiserem nos calar, nos posicionarmos com mais frequência quando quiserem nos diminuir, ocupar mais espaço quando quiserem nos tirar oportunidades e provarmos a nós mesmas que podemos ser quando tentarem nos impedir. Eu gostei muito desse livro. Eu acho que ele ainda não alcançou a repercussão que ele devia alcançar enquanto obra. É um livro que é importante de ser lido e ele consegue passar com sutilezas, com detalhes, com uma narrativa fluida, muito deliciosa, rápida, coisas que são profundas, são intensas e são reflexivas pra caramba, sabe? Você pega o livro, cara, tanta coisa que eu marquei. Eu acho que ele é um tipo de livro que causa aquela sensação quando tu termina de ler, tu para um pouquinho, senta no sofá, onde quer que você esteja, e pensa, sabe? Pensa sobre o que você acaba de ler e tenta lembrar das coisas que tinham acontecido com a Eurídice. Quem é a Eurídice? Você conhece alguma Eurídice? E tem um fragmento do livro que eu gostaria de ler pra vocês porque eu acho que ele é super importante. Porque Eurídice, veja vocês, era uma mulher brilhante. Se lhe dessem cálculos elaborados, ela projetaria pontes. Se lhe dessem um laboratório, ela inventaria vacinas. Se lhe dessem páginas em branco, ela escreveria clássicos. Mas o que lhe deram foram cuecas sujas que Eurídice lavou muito rápido e muito bem. Sentando-se em seguida no sofá, olhando as unhas e pensando no que deveria pensar. Ela quer, sabe? Mas tem algo que fica botando ela pra baixo. Isso parece semelhante pra você, de alguma forma? Quantas Eurídices a sociedade patriarcal e machista já não impediu de ser, não é mesmo? Pessoal, deixo aqui as minhas reflexões, minhas considerações sobre essa obra que eu gostei muito, me surpreendi com o quanto me envolvi. Eu recomendo demais para todo mundo, de fato, não só porque é uma autora nacional contemporânea trazendo aí um passado que ainda é muito presente, mas também porque tem coisas que nós precisamos parar para analisar. E acho que esse livro ajuda a clarear e colocá-las mais nitidamente pra gente, né? Então é isso, galera. Muito obrigada por me assistir até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Me segue no Instagram também, por favor. E se você tiver algo pra complementar aí essa discussão, eu vou adorar. Pode deixar aqui nos comentários, beleza? Nos vemos no próximo vídeo e até lá eu desejo a todos ótimas leituras.